Espera. Os alunos de mestrado, já foi embora. Os alunos de mestrado que estavam inscritos estão em viagem, Pedro. Acabaram as aulas há pouco e, portanto, a maior parte deles está em viagem de regresso a casa. Por isso é que não estão presentes. Eles estiveram cá quantos dias, David? Uma semana? Não chegou. Neste momento não, encurtou-se um dia. Portanto, vieram na segunda-feira, dia 21, para passar o domingo de Páscoa com a família. Começaram a viajar na manhã de 21 e vão regressar ao fim da tarde, 24, não é? Os que conseguirem. Ainda estou a conseguir fazer pastilha. Faz o seguinte, Rodrigo, para conseguires fazer a partilha do ecrã inteiro, é mais fácil se fizeres a partilha do ecrã todo, ou seja, em vez de selecionar só a janela do PowerPoint. Partilhar o ecrã todo. É mais fácil, mais fácil. É mais fácil, já percebi. Sim. Agora já está, não é? Feito. Força. Pronto. Eu vou-me apresentar, que eu ontem não me cheguei a apresentar. Como a pessoa para o meu jardim já disse, eu sou filho de agricultor, é produtor de vacas de leite, exploração agropecuária. E além disso, depois sou formador da parte de segurança, conduzir e operar tratores em segurança, dou cá formações nos Açores dessa parte. E já trabalhei um bocadinho na parte da agricultura de precisão. Já trabalhei com uma empresa de sementes de milho, na Decalb, até o Arvastoab, que o professor Ricardo Braga falou ontem. Eu já trabalhei com o Oscar dos primeiros na Península Ibérica, foi há 5 ou 6 anos, que começou no norte do país, foi onde apareceu o primeiro Arvastoab 3000, daquilo de fazer os mapas da MIDS, matéria seca, NDFs, ADFs, ao longo da colheita das automotrices. E depois trabalhei também no Alentejo, na parte da agricultura de precisão na João Deere, e além disso também trabalhei numa empresa de consultoria na parte da agricultura de precisão. Por isso já andei um bocadinho e atualmente estou numa parte, sou técnico numa cooperativa e também vou dando umas ajudas ao meu pai. Já não trabalho tanto nessa área da parte da agricultura de precisão, estou a tentar incentivar cá as pessoas a ver se dão um arranque, a ver se têm alguns passos iniciais nisso. Já meti contrato com autoguiamento, já não está muito mal, mas isto tem que ser aos poucos. E o que é que a gente tem que pensar? É que aqui nos Açores, o que se identifica e que se vê muito é muito a pequena parcela, é pequenas parcelas. A gente nota também a dificuldade das pessoas às vezes querem entrar numa área nova. Quando a gente fala, pensam que é tudo só as áreas grandes, quem tem zonas extensivas é que pode poder usar digitalização a seu favor. E enquanto se calhar, quanto menor é a parcela, quanto mais eficiente a gente for em cada metro quadrado, melhor é. Se calhar uma exploração de 1000 hectares pode ser menos eficiente do que uma exploração de 40 e 50 hectares. E às vezes é preciso passar, porque pensam quando há extensão, é que as pessoas assumem que isso é só lá fora. Porque vêm lá e é no outro mundo, não é no mundo real da região. E às vezes tento explicar que a gente, quanto mais for eficiente em cada metro quadrado, quanto mais a gente souber trabalhar, mais fácil é a gente ganhar dinheiro. O objetivo aqui do agricultor é ganhar dinheiro. A gente é foco também porque tem exploração. Tem que se aumentar as pessoas, mas as pessoas também têm que se dar lucro, não é trabalhar. E atualmente aqui na região, a parte mesmo, a agricultura se calhar está a atravessar a pior fase. É a pior fase da história, pelo menos na parte da agropecuária, se calhar isto é a fase que as explorações estão com mais problemas financeiros. E daí a importância de ser mais eficiente, e é o que as explorações cada vez têm se tornado, porque a dificuldade é que a gente aumenta um bocadinho a eficiência da exploração. Porque a gente cá tem uma sorte, a rega cá é pouco ou nenhuma, e onde há rega
a gente for ver a área total, é pequena e tem muito a ser melhorada ainda, em relação, por exemplo, à área pecuária, que é muito parte de pastagens, já há muita parte de ser eficiente na parte de pulverizadores, colheitas, conseguir ter silagens de qualidade, enquanto noutras áreas isso às vezes, e a gente tem a sorte também do nosso clima. E daí, o que é que eu queria dizer com isso? Era a gente perceber também a diferença entre a precisão e a exatidão. Porque uma coisa é a precisão é a gente conseguir, que ali naquela zona, conseguir entrar lá dentro, enquanto a exatidão, a precisão e a exatidão é a gente acertar certo, mas na precisão a gente não é ser perfeccionistas, é tentar ser mais eficientes e conseguir chegar ali perto do target e tentar chegar lá. Porque às vezes a precisão não é só na parte de ter um equipamento de topo de gama, em que tem, por exemplo, um pulverizador com código limpo, tem corte de secções, tem tudo e mais alguma coisa, e depois na trabalha correto. Vê-se muito isso, que às vezes o equipamento elétrico, que já vi, às vezes o que um ecrã diz não bate certo com a realidade. E porquê que eu digo isso? Que eu já vi, é ter, por exemplo, um buíque de um pulverizador que tem que estar a trabalhar 2 litros por minuto e no ecrã está a aparecer que está a 3 litros e devia trabalhar, por exemplo, a 2 bares. O que é que se passa? É as colaborações. É porque às vezes a gente tem que perceber que os equipamentos elétricos aquilo não é carregar num botão, ou tem que dizer o que é real. E às vezes as pessoas pensam que é tudo só carregar no botão e esquecem-se da parte, a gente tem que perceber o que é que estamos a fazer. E a pressão também é no equipamento sem ter nenhum eletrónico, que é, por exemplo, vamos à parte de um pulverizador, e tem a pressão e tem a velocidade, e quer fazer, e tem que se perceber qual é o objetivo também da aplicação. É como trabalho um bocadinho de campo e ajuda na parte de colaborações, que também eu tenho formação na parte de inspeção de pulverizadores, mas só que eu trabalho depois ajudo mais numa parte técnica de campo. Tanta vez que acontece, já me aconteceu muita vez de pessoas me enviarem, eu entregar fazer contas aos hectares e depois vão mandar-me para trás metade do que foi entregue para. O que é que aconteceu? Estava o que eu supostamente pensava que fazia, não estava a fazer. E é o contrário também, porque há sobredoses que a gente vê os milhos aqui para o lado. Já vi milhos a desmaiar. E às vezes é preciso a gente perceber, a precisão não é só pensar na distosão, é pensar que algo tem que nos ajudar a gente a ser rentáveis, e os equipamentos elétricos são bons, mas já vi a fazer completamente o contrário, a dizerem que um equipamento que é se calhar um topo de gama, já vi um semeador que é único em Portugal, que é da Precision Pointing, que é uma marca americana, aquilo é uma coisa de fora de normal, e dizem que aquilo não era bom. E depois o problema era parte, é regulação e esquece, e tem que se pensar que aquilo não é só carregar no botão, tem que se pensar que quando se chega ao terreno, a gente tem que ver se está tudo a bater certo, e se não está a bater certo o que diz no ecrã, com o que está a acontecer, a gente tem que corrigir. Mas antes, isso é importante, mas quando a gente for para entrar numa parte da digitalização, o que é muito importante? Na parte de implementação, é a recolha de dados. A gente recolher dados para poder ter dados suficientes para poder depois trabalhar depois perceber cada zona qual é o tratamento que temos que fazer. Porque aqui a maior parte das pessoas, pelo menos as explorações com quem trabalha de uma forma generalista. Olha, se calhar até a gente tira análises, e tira se calhar análises a alguns hectares, a gente vê o problema e as pessoas continuam sempre naquilo que era o seu hábito, que as pessoas são de hábitos, e elas estão habituadas, pelo menos aqui na região, estão habituadas a uma coisa e vão mantendo, mesmo na parte das doações. Só quando aquilo corre mesmo mal, bate mesmo no fundo, aí passa alguma coisa e vamos tentar corrigir. E se calhar antes, a AVZA, já se podia ter feito a correção. E é importante os dados, porque os dados permitem-nos que a gente, com o histórico do que vai acontecendo, a gente vai melhorando. Mas é importante depois tratar os dados. A gente tem que fazer a recolha de dados, e a recolha de dados a gente pode começar com a coisa mais simples que existe, que é uma folha de Excel. Uma folha de Excel todos os anos, a gente pode anotar
qual é os problemas de pragas que aparecem, por exemplo, vamos à cultura de milho, que é que estou mais batida, qual é as pragas, e ao longo do histórico, e vendo o que é que vai acontecendo, também para a gente perceber que o que é que está a acontecer também na parte dos fitofármacos, as substâncias ativas estão cada vez a diminuir. E com essa diminuição a gente tem que ser muito eficiente, a gente tem que usar na altura certa, época certa, ter cuidados e os equipamentos a trabalhar da forma mais correta possível para que a gente possa trabalhar e que tudo produza ao máximo, porque a gente nos Açores é tudo de dimensionamentos pequenos, é tudo parcelas pequenas e depois a gente, cada metro quadrado é muito importante. Se calhar cada metro quadrado aqui é mais importante do que as explorações extensivas, que se calhar um metro quadrado pode ter um rendimento muito inferior. E aqui, por isso, na minha opinião, e acho que a gente cada vez mais tenta, porque a outra questão é que vai vir agora o próximo quadro, dizem que vai vir muito dinheiro para a digitalização. Mas também a gente depois não é só dar dinheiro, é investir em equipamentos, comprar máquinas, se calhar só porque são muito bem financiadas, e depois as máquinas ficarem encostadas por um quanto, que é um dos problemas que pode acontecer. Eu lembro-me de ontem de um senhor ter falado da pecuária de precisão, ou está cá hoje? Não está. Estão-me a ouvir? Sim. Vamos, Rodrigo. Força. Como é que, eu já não me lembro do senhor que falou ontem da pecuária de É precisão. o Nuno. É o Nuno. É um número. Pronto, o que é que eu saí de uma sala que foi montada este ano, que tinha a digitalização toda e mais alguma, e é uma exploração de média de vaca 40 litros por hectare. E as vacas começaram aqui a pique, numa sala totalmente automatizada. E agora eu pergunto, o que é que aconteceu? Tinha ração automatizada, tudo automatizado, e as vacas estavam a ficar tudo descontrolado. Alguém sabe-me dizer o que é que pode ter acontecido, o que é que estava a acontecer? E era um topo de gama, uma marca alemã, aquilo é qualquer coisa. E aquilo, de repente, aumenta a digitalização e a produção das vacas cai. E as vacas estabuladas, com a alimentação é sempre igual. O que é que acham que pode ter acontecido lá? O vácuo mal regulado, há um problema de vácuo. Não, porque só se fosse problemas de vaca, tinham problemas, era de salas somáticas. O vácuo vai influenciar com a parte da qualidade do leite, não é com a produção. Ah, produção. Baixa a produção, foi. Baixou a produção, porque será que deixou a produção uma sala totalmente automatizada? E era uma sala de topo de gama, toda automatizada, vacas com pedómetros, tudo, a alimentação toda. O que será que aconteceu? Rodrigo, eu só vejo que introduziram mal os dados. Também não era problema de dados. As vacas estavam devidamente identificadas, a fase Estavam identificadas. estava identificada. Estavam identificadas, estava tudo, e o que será que aconteceu? Uma coisa muito simples. O sistema de alimentação estava mal calibrado e as rações não estavam aqui consoante a produção das vacas. Estava menor? Entrava em quantidade menor? Por exemplo, o objetivo era cair 6 kg de ração e estava aqui se calhar 2 kg. Daí já ter falado de trás da parte da calibração. A gente podemos ter um melhor Ferrari com tudo à nossa disposição, mas depois, se não tiver o sistema a funcionar correto, se ainda o sistema, porque às vezes a gente tem que pensar que aquilo não é tudo. Às vezes, quando se tem muita eletrónica, pensa-se que é tudo sozinho, tudo automático. Mas tem que pensar que a eletrónica funciona para inputs. Aquilo manda, é para cair, manda o doseador de ração, dá 2 voltas. Mas ou está a dar 2 voltas e pensa que está aqui 2 kg. E na realidade estava aqui se calhar só meio quilo. E daí, às vezes, a gente, quando tem a parte de eletrónica, a gente tem que tentar perceber, tem um bocadinho de sensibilidade de isto uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Isso é uma coisa com um trator. Eu tenho a velocidade real e a velocidade teórica. A real nunca bate com a teórica. O que diz no conta-quilómetros não é real, depois tem ou tempo-adenagem, ou o desgaste dos pneus, ou então os pneus que estão no dimensionamento do trator já não são os de fábrica. E depois há muita coisa que influencia
a parte teórica da parte prática. Isso é um bom exemplo, às vezes quando falam da informatização é tudo muito bom, mas é tal questão que ontem o professor Ricardo Vara falou, que é a parte da assistência, tem que ter boa assistência. Quanto mais a gente entra no nível da agricultura de precisão, o nível de assistência tem que ser muito bom, tem que ser um sistema já que não é só pensar que é aquilo faz sozinho, não. Na agricultura de precisão faz, mas temos que pensar um bocadinho depois o que é que está a acontecer. Se está a correr mal, a culpa é de alguma coisa eletrónica. Se a gente muda e começa a correr mal, aquilo é para melhorar. E se está a piorar, temos que olhar para trás e fazer e ver o que é que pode estar aí a influenciar. Eu vou-vos dar aqui um caso, por exemplo, eu estava a falar da parte de análises de solo. Por exemplo, na agricultura de precisão, a gente, como temos parcelas muito pequenas, a gente podia funcionar tirar parcela a parcela e tudo georreferenciado. Se a gente conseguisse ter tudo porque a base da agricultura está no solo, o solo é que nos dá tudo. A aumentação de uma vaca passa para a aumentação. Porque, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, para ter a agro e a pecuária. Por exemplo, uma pessoa que abuse nos azotes, as ervas depois vão ter problemas na aumentação da vaca, porque a vaca vai estar a comer mais nitratos, e o que é que dá? Dá diarreias. E a gente tem que pensar, às vezes, num sistema como todo, mesmo na parte agrícola, como na parte pecuária, a base é o sol. E a partir daqui é que vai tudo. Por isso acho que é importante a gente perceber a parte a base está ali, é aqueles, e é tentar perceber o que é que vem da base, e acho que o que devia começar, porque estão a falar que vai haver muitos dinheiros de fundos e está tudo a vir. Vai vir, estão a falar que agora a destolação dos Açores vai vir apoio a 80%, e acho que isso está a ser mal canalizado. Devia ser canalizado mais, por exemplo, para prestadores de serviços, para os especializarem na área e na querer dar para os agricultores. Acho que devia haver aqui um investimento na parte de consultores. Quem dá assistência é que tinha que ajudar, não a pegar e dar. E a realidade açoriana é uma. As explorações cada vez mais estão a usar prestadores de serviços e estão a deixar de usar os seus equipamentos, porque paga o prestador de serviços leva um equipamento com um dimensionamento muito maior, muito mais eficiente. Hoje dizem que fazem contas e olha, mais vale pagar o que vai gastar em gasóleo que o prestador de serviços leva. Porquê? Porque os prestadores de serviços já estão cada vez tratores maiores, máquinas com rendimentos superiores, e então conseguem tornar mais eficientes. E acho que a ideia cá nos Açores devia começar a tender a ver os prestadores de serviços, ou empresas de consultoria, que deviam pensar aí para o agricultor, não é querer pegar no dinheiro que é o que está planeado, é o que está para vir e que já estão a anunciar depois de 80%, e tentar passar isso um bocadinho para a parte de consultoria, porque os consultores depois é que podem ajudar o agricultor a ser, porque o agricultor tem que ser empresário, tem que ser mecânico, o agricultor tem que seguir, tem que chegar a muitos sítios, e depois quem tudo abraça, depois não consegue chegar lá nenhum, ainda faz nada. E depois torna-se um descontrole, depois fala-se que para os Açores vem muitos fundos e depois é preciso que eu chegue bem dos outros. Rodrigo, não sei se queres fazer como ontem, assim mais interativo, ou queres falar... Para mim era mais interativo, se o pessoas quiser falar, eu gosto de falar. Queria dar aí uma chega sobre esse tema, concordo em absoluto com o que estás a dizer, a questão dos prestadores de serviço. Não chega aos consultores agronómicos independentes, mas pelo menos à prestação de serviços de maquinaria. E vou-vos contar uma coisa que se passou no âmbito como vos disse ontem, portanto, fiz parte do grupo dos peritos da reforma da PAC, e uma das questões que tinha era precisamente essa, era porque é que a PAC não canaliza as ajudas, ou pelo menos uma parte das ajudas, para esse ator do sistema fundamental que é a prestação de serviços de maquinaria. Portanto, já nem chegando a essa parte mais de consultoria técnica,
Portanto, ficando só pelas máquinas. E os feedbacks, portanto, estamos a falar de um conselho que tinha as organizações, não é? A CAP e a Companhia Limitada, e rapidamente percebi o seguinte, que uma razão muito básica é que os agricultores preferem, têm um bolo, não é? E não querem dividir o bolo com empresas não agrícolas, porque as empresas prestadoras de serviço puras e duras, há muitas que são agricultores que também fazem prestação de serviços, e há muitas que começaram como prestadores de serviço puros e se transformaram híbridos precisamente para poder ir buscar ajudas, que existe muito também, mas os prestadores de serviços puros e duros que fazem apenas isso não podem concorrer aos fundos porque não são empresas agrícolas. Ora, isto é um paradoxo gigante, porque não há, e era aí que eu queria corroborar o que disseste, que não há futuro de digitalização, de precisão, sem escala, sem a capacidade de um prestador de serviço, acaba por ser isso, não é? Acaba por ser alguém que ganha escala, que ganha capacidade de especialização. Muitas vezes até os próprios fornecedores de equipamento. Há ontem contei-vos a história de querer fazer investimento e os importadores nem sequer fazerem ideia de que aqueles equipamentos existiam nos catálogos, e muitas vezes têm respostas do género: a dimensão do país não tem clientes suficientes para termos alguém dedicado especificamente a esse equipamento. E, portanto, é aqui o problema da escala coloca-se, não é? Ainda mais no contexto dos Açores e no contexto do norte do país, explorações mais pequenas. Portanto, 100%, queria dar-vos esta achega mais prática, ou seja, quando as ideias e aquilo que acho que tecnicamente é evidente e correto, depois esbarra com o dinheirinho, não é? A divisão do dinheirinho e o agricultor depois também tipicamente tem outro pensamento, que é: passem para cá, isto depois também tem a ver com a questão das ajudas ligadas e desligadas, passem para cá o fundo, que eu depois tenho a liberdade de o gastar da forma que acho mais racional. Na prática, isso não tem funcionado, não é? Como todos sabemos, com os fundos todos que já entraram no país, norte a sul, ilhas, e ainda continuamos a ver que com ajudas ligadas, sem ajudas ligadas, primeiro pilar, segundo pilar, as ajudas, não estou a dizer que há ineficiência total, porque isso seria um contrassenso, não é? Porque há de facto evolução enorme fruto também das ajudas da PAC, mas deveria ser mais eficiente, devíamos ser mais eficientes a usar os recursos. Então, queria só adicionar isso. Obrigado. Isso, professor, a gente, se for ver, nos Açores, os prestadores de serviço nos Açores são muito maiores do que os do continente, porque aqui as explorações estão a deixar a mecanização. Aqui eles já não querem investir a mecanização, as preferências dos prestadores de serviços. E aí é o objetivo devia ser ajudar os prestadores, e não há apoio aos prestadores, e quem devia para os prestadores, e depois para essa parte da digitalização poder arrancar a sério, porque senão nunca arranca. A gente vai vir, vão comprar muitos equipamentos. Olha, eu já tive cá um semeador, um monossão, que foi importado da Alemanha, da Holanda, que já tinha corte-secções, fazia DPA e era todo elétrico, os desviadores eram todos elétricos, o sistema de discos. O semeador chegou cá, esteve em São Miguel aquilo correu mal, veio aqui para a terceira e andou. Eu cheguei lá a ajudar para meter aquilo a trabalhar, mas depois eu voltei para o continente, quando eu fui para o Alentejo, e o semeador era muito bom. O que é que aconteceu? Estavam a dizer que o semeador não prestava porque era aquela coisa de eletrónica, e a eletrónica,
o semeador tinha, por exemplo, dou-vos um caso prático, o semeador que tem um sistema que, para saber se o semeador está levantado ou descido, tem que ter um sensor. Agora está-me a faltar um nome. E o que é que aconteceu? O sensor estava ao contrário, então o que é que fazia? O semeador só semeava quando estava levantado, quando descia não semeava. Porquê? Porque as pessoas estão habituadas, é tudo mecânico, e aquilo eram uns pequenos pormenores. Depois o que é que acontecia? Com o semeador que tinha que estar bem nivelado com o sol, o terceiro ponto, que às vezes as pessoas trabalham com as alfaias, elas nem sequer trabalham bem niveladas. E bastava que o terceiro ponto não estivesse bem nivelado, que o sensor também não trabalhava bem. E é essa questão da... E quando eu estive a estudar aí fora, eu cheguei aí relativamente às marcas, cheguei aí a demonstrações, e eles querem a demonstração, e aquilo correu mesmo muito mal, de marcas, e foi quando estive na Mestre em Évora, e aquilo correu mesmo mal daquilo, da barracas, não conseguirem meter mapas de prescrições em pulverizadores e nas alfaias. E demonstra isso que a pessoa está a falar, que é depois a parte da assistência que depois não consegue. E às vezes, isso, eu acho que às vezes isto é uma desculpa, que às vezes basta uma chamada para o WhatsApp com alguém que perceba que esteja em Espanha ou na Alemanha, consegue-se resolver os problemas. Pelo menos é a minha opinião, eu acho que o WhatsApp agora, as videochamadas, resolve muita coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive um caso desses já há 2 ou 3 semanas, estive a testar um sistema VRT num pulverizador no Douro, vendido pela Aeroplano, e lá está. A componente, portanto, era uma coisa que depois também vou falar à frente, portanto, dos kits para transformar máquinas convencionais em máquinas DPA e VRT, portanto, no caso de pulverizadores, semeadores, neste caso de pulverização, e o técnico espanhol, o sistema funciona, com uma app um bocadinho macarrónica e tal, mas o fornecedor, portanto, quem desenvolveu e montou, é um espanhol, não se desloca ao local, portanto, tudo remoto, só remoto. Ora, isto é logo um entrave, não é? Portanto, naquela checklist que depois devemos de falar, é logo uma red flag, não é? Como dizem agora os jovens. Força, Rodrigo. Pronto. Olha, isso é um trabalho meu que eu fiz. Isso foi no ano da pandemia, 2021, se não estou em erro. Que terei uma parcela, isto 3 hectares, isso era na zona do Ovar, e porque essa pessoa tinha um semeador que fazia débito variáveis, que era um Van der Stade, e o que é que a gente fez? Terei análises tudo georreferenciadas com RTK, aqui a precisão era o ENR era de 2 cm no máximo, e o que é que se fez? Fez matéria orgânica e pH. Para quê? Onde houvesse mais matéria, isso é zonas que não há regadio. Então, os teores de matéria orgânica são muito importantes. Então, o trabalho que se fez foi depois fazer um mapa de prescrição consoante os valores de matéria orgânica e relacionar o pH e a matéria orgânica. Depois fazer o que é que criou-se tipo 3 escalas de pH e de matéria orgânica, e depois correlacionou-se fez correlação de cada uma, o que estava com o médio baixo, e fez assim 6 escalas que deu para 3 densidades. E o que é que quer dizer? Que é, por exemplo, aqui foi tudo georreferenciado e percebido para quê? Para a gente ter uma base, uns dados de base, que não havia uma máquina que fizesse mapas de colheita, então foi uma fórmula que dá um bocadinho de trabalho. Mas de outro modo, existem outros sistemas muito mais simples, que é, por exemplo, este sensor que funciona por RAS-gama, com o céu óptico, que existe poucos a nível mundial, que consegue fazer inúmeros mapas de uma forma simples e rápida. Basta colocar num trator, ou mesmo aqui na imagem do lado direito, pôr num quadriciclo, e dá para tirar dados de forma simples. Mas quando a gente quer começar, a gente tem que começar com coisas baratas, não é começar logo à grande, porque é preciso começar, se calhar é importante a gente perceber as bases para poder ir evoluindo na parte da agricultura de precisão. Rodrigo, já usaste este sistema, Nunca, eu sei que assim, eu acho que é assim, gente que anda eu encontrei uma vez, eu encontrei isso em 2011, eu andei a saber isso, andei a ver para onde é que isto andava, e sei que
cada sensor desses custava em 2011, pá, e era assim um valor. Em 2021 eu sabia que havia só um em cada continente. Exato. E De facto, a Singenta, eu também tinha este sensor debaixo do olho e percebi, portanto, há um acordo para a Europa da Singenta para fazer a representação. Okay? é porque já foi com a empresa e tal, já tentei percebi que aquilo é assim uma coisa. Porque há muito pouco, está muito. E é muito interessante, aquilo é através de raio gamas, porque eu pesquisei na altura, era um sistema eficiente, barato, fácil de recurso, barato, não tem, o pior mesmo é. Barato não é bem. Eu tenho uma parte da apresentação sobre esse sistema, porque fiz um acordo com eles para tentar disseminar mais esta. Já depois posso dar valores, quanto é que custa o serviço mesmo e mais pormenores, lá mais para a frente. E Sim, posso mas fazer uma aqui. pergunta a vocês dois? Ao Rodrigo e ao Ricardo, posso fazer uma pergunta? Se a pessoa está à vontade, pode falar. Está bem, mas ainda percebi que estava-te a cortar a palavra, pensei que tinhas acabado a resposta. A questão é a seguinte: nós estamos em agricultura de montanha e a proximidade de árvores não é assim muito frequente, mas algumas explorações têm. O meu receio é sobre a precisão, quando estamos perto de taludes, de penhascos, que é uma coisa que acontece aqui com alguma frequência. Normalmente estamos a falar de sistemas GPS, o que se usa é o GPS, não o Galileu, o GPS. E a minha dúvida é, eu consigo ter uma precisão aceitável quando estou num ambiente desses, ou apenas em terreno aberto? Por exemplo, aí, nesses casos mais fácil, às vezes, é ter uma estação base próxima. Se tiver montado uma estação base tem mais uma antena, mas numa zona aberta, que é para ela se corrigir com a outra antena. Não sei se a pessoa está a perceber. Aquilo faz tipo triangulação. Que é para poder, é uma forma simples, porque o problema às vezes quando se passa nas árvores e a sombra da perda e se houver correção. Tu perdes a triangulação dos satélites. Diga. Tu perdes a triangulação dos satélites. Não, mas se tiver uma estação próxima que liga para rádio. Só isso, ok. Está a perceber? É uma forma. Sim, eu diria, eu começaria a resposta, embora este tempo de antena agora é do Rodrigo, mas pronto, como estamos aqui neste modelo dinâmico, a resposta é aquele célebre depende, não é? Que já ontem falámos que uma coisa é a interrupção total do sinal, não é? Aí não há nada a fazer, mesmo com a estação base. Se eu tenho, portanto, a constelação da GPS, que é uma das constelações de localização, portanto, ela não é afetada pela meteorologia, não é afetada por algumas coisas que às vezes achamos que sim, que afeta a propagação do sinal. Em tempo frio, é um facto que o início da operação leva mais tempo, quando a atmosfera está mais fria, mas a obstrução é um problema. Portanto, a obstrução, os tais penhascos que falavam, árvores no meio de copas, portanto, isso e aí não há formas com hastes na antena para tentar elevar a produção, técnicas de equipamento que permitem obviar esse problema, mas lá está, mesmo com triangulação, não é? Com a estação base, com o GPS diferencial, portanto, tem a estação base que pode estar numa zona mais alta e sem quebra de sinal, mas depois o rover, não é? Quem anda, o trator que anda no campo, ele também precisa estar conectado em rádio com a estação base para receber a posição, mas também temos que saber qual é a sua posição, não é? Portanto, e pronto, eu não tenho experiência nos Açores, nem tão pouco nas regiões montanhosas, mas sei que, por exemplo, mesmo no Alentejo, que é uma tal pequena planície, por vezes temos problemas sei lá, atrás de uma elevação,
numa zona de vale, por exemplo, pode haver problemas de sinal. Portanto, e essa é, de facto, quando nós lançamos as limitações, não é? No âmbito desse tal grupo que vos falei, que fizemos um levantamento, uma análise SWOT da implementação da digitalização no agro. Uma das coisas que falámos foi da conectividade, não é? Portanto, do grande problema que é mesmo com o 5G, portanto, há de facto um problema de conectividade, e o outro foi a baixa densidade de estações de referência, portanto, que temos a nível do Sistema Nacional na Direção-Geral de Território. Portanto, esse é um tema, sem dúvida que é um tema. Sim. A questão da obstrução do sinal, sim. E também ontem falámos a questão na detecção remota, não é? Das nuvens, não é? Nas ilhas também é uma limitação séria. Pronto, queria só adicionar isso. Rodrigo, eu não vou falar mais. Não sou pessoa por muito à vontade para falar. O seu professor ficou esclarecido? Eu só não fiquei esclarecido com a questão das nuvens, porque eu não estava à espera que as nuvens interferissem. Não, as nuvens não interferem no GPS. No GPS não. Não, o exemplo que falámos ontem foi na detecção remota, no CT. Aí as nuvens são um problema nos trópicos, nas ilhas. Não, estava só a fazer... Mas, por exemplo, essa antena que o Rodrigo estava a falar, ela comunica com o trator como? Comunica por... É via rádio. É via rádio, quer dizer que se houver um obstáculo entre essa antena e o trator, interfere. Exatamente. Daí que um dos preceitos, boas práticas de instalação destes sistemas é a antena deve estar no topo da cabine, na zona mais alta. Se tivermos problemas de obstruções, adicionar uma haste ajuda, não é? Aí temos os devidos cuidados. Isso depois tem que ser, se tivermos a tirar a altimetria desses posicionamentos, temos que entrar em linha de conta com esse diferencial, e a própria localização da estação base. Portanto, idealmente, essas estações base podem ser fixas, que é o que nós temos. Eu não sei se isso existe nas ilhas. Existe, temos cá uma estação da RENEP, na terceira. Tem uma, pronto. Nós temos uma aqui e uma em São Miguel e uma nas Flores, se não estou em erro. Pronto. A rede RENEP é um serviço gratuito de acesso à correção diferencial. Portanto, estamos a falar de permitir passar de precisões de posicionamento na ordem dos 30, 40, 50 centímetros para coisas abaixo dos 3, 4 centímetros. Okay? Portanto, não é aquele RTK 3 centímetros, porque depois tem a questão da distância, mas também já existem. Portanto, isso é recorrendo a um serviço gratuito, portanto, está dentro das tais estratégias que falaremos de como é que eu adapto isto à adoção nas zonas, na agricultura de menor dimensão, nas zonas mais despovoadas, etc. Essa é uma delas, portanto, o recurso a equipamentos gratuitos e a dados gratuitos. Essa correção existe de forma gratuita, portanto, é preciso fazer uma subscrição. A antena no trator tem que ter uma ligação à internet, portanto, tem que ter um cartão de dados. E isso é feito em tempo real. Okay? Agora, como a antena base não está na borda do campo, né, vai ter um erro maior. Com um investimento adicional, temos o rover, portanto, a antena que anda no trator, e comprarmos nós a estação base. Portanto, isto era uma coisa que há uns anos que estava 30 ou 40 mil euros, hoje conseguem estações base por um quarto do preço. Portanto, e então a estação base nós colocamos-la num sítio o mais alto e desafogado possível, na bordadura, e que basta estar ali, portanto, uma hora a fazer posicionamentos para reduzir o erro, e a partir daí começa a transmitir sinal. Aquilo que temos aqui, que eu também não sei se existe aí, o Rodrigo poderá saber, que é a John Deere, por exemplo, é um exemplo, e há outros exemplos,
elas próprias criaram a sua rede de estações base. Okay? Isto A é John Deere tem cá uma, a estação base deles está em São Miguel. Pronto. A John Deere tem uma em São Miguel. Da John Deere eles têm, é uma para fazer correção a nível mundial, mas eles têm cá uma. Por exemplo, em Espanha, por exemplo, o técnico tem uma aqui em Lisboa. Em Espanha, por exemplo, a Universidade a Universidade de Extremadura, em Badajoz, tem uma, também de acesso livre. E depois há estas situações. No Ribatejo há uma rede com estações base para cobrir bem o território e depois é cobrado esse serviço de fornecimento de correção diferencial. Mas atenção a uma coisa, só dizer mais isto, que também referimos ontem, e acho que é um aspecto muito importante, que o erro, o Rodrigo falava aí bem da diferença entre exatidão e precisão. O erro, nós não precisamos de erros de 1 centímetro para todas as operações. Há operações que podemos viver bem com erros de 50 centímetros, 70 centímetros, não é? E eu sou professor, às vezes eu acho que as pessoas têm que perceber uma coisa, e sim, está relacionado com a repetibilidade do trabalho, porque às vezes a gente pode estar com autocondução de um trator, se a gente fizer com o trabalho numa hora seguida, ou na precisa da RTK, para trabalhos de, mesmo sementeiras de milho, ou às vezes as pessoas se não fizerem sachas, se não entrarem segunda vez, já não precisam de. Às vezes o RTK cai, mas na minha opinião, irrealista. Às vezes as pessoas do RTK, aquilo é quase. Gostam de ter com luz, que se calhar na recompensa, porque se eles estiverem a trabalhar, eles só reparam a falta da RTK é quando param para almoçar. O que é que acontece? Os satélites estão a mexer e quando vão voltar ao trabalho, aquilo desvia-se ali 15 centímetros. Sim. Por exemplo, a John Deere tem a sua rede, que é gratuita para quem comprar a John Deere, o máximo agora que aquilo andava era 15 centímetros. Aquilo, 15 centímetros, na maior parte dos trabalhos para quem está a começar, acho que o RTK só vale mesmo a pena é para trabalhos de entrar, quando é para entrar a segunda vez e a terceira, plantações, por exemplo, diga. nas plantações, nesse exemplo da Sasha também que deste, sim. Sim. Acho que às vezes as pessoas falam do RTK e querem meter RTK em tudo, mas há uma questão, é que existem certas marcas que não te vêm em RTK, o sistema de autoguiado não trabalha. É outro pormenor. Às vezes há esse pormenor. Mas isso aí, depois isso é aquela questão. Há certas marcas que têm que ter. E depois há um problema com o RTK, quando a gente vem em zonas sem rede, não há RTK. Por exemplo, a John Deere consegue ter, porque a John Deere pode estar sem rede, porque liga um RTK interno durante 14 dias, consegue ter RTK sem rede, telemóvel. E depois, passado 14 dias, se nunca tiver rede, ou fecha. Mas isto é da minha experiência, do que eu conheço da marca. Porque depois cada empresa tem o seu sistema de trabalhar. Prontos, a gente passou para o autoguiado e eu aqui queria só falar da parte dos solos e do sensor, porque eu também vou falar aqui um bocadinho da parte dos sistemas de autoguiado e isso aqui, o tratamento de dados. A gente já falou que é importante depois a gente ter os dados, saber tratá-los e de forma tratá-los e fazer uma análise completa. Porque o problema depois, quando a gente entra na agricultura de precisão, é chegar ao ponto em que temos muitos dados e trabalhar os dados todos e trabalhar de forma correta. Porque às vezes a zona onde se quer meter, onde produz menos, se calhar nem sequer vale a pena. Aqui nos Açores vale a pena, mas em zonas muito extensivas, se calhar nem sequer vale a pena era meter nem semente, nem fertilizante. Ou então às vezes estão a meter mais fertilizante, produz menos, e o problema pode ser um encharcamento, e estão a gastar dinheiro e não o que vai fazer. E tem que haver sensibilidade agronómica, conhecer o terreno, tem que ter aquela experiência de trabalho, porque às vezes o que se pensa tem que se ter aquela sensibilidade da informação, da agricultura de precisão tem que estar muito ligada com a parte técnica, a parte do técnico e da parte dos equipamentos quando vão trabalhar. Por exemplo, isto aqui é relativamente àquele trabalho que eu vos mostrei, foi o mapa que se fez, que a gente dividiu em 3 zonas. Por exemplo, aqui a matéria orgânica, o que é que a gente fez? Depois fez a produção de sementeira consoante os lotes e fez 3 densidades, onde se meteu a 85.000, 90 e 95.000 plantas por hectare.
Depois foi trabalhado com o ArcGIS, trabalhou-se e relacionou-se para fazer prescrição. Mas, por exemplo, passando para a parte prática, o semeador, o que é que acontece? Muitas empresas também querem ganhar dinheiro através da agricultura de precisão, e o que é que fazem? O semeador mete uma licença que tem que se pagar para poder fazer prescrição. O sistema de autoguiado, se estiver guiado por Isobus também, querem uma licença. Aqui toda a gente, quando a gente anda na agricultura de precisão, toda a gente quer uma mensalidade para ganhar dinheiro. E se isto na rentabilidade não vale a pena pagar, está a pagar anuidades de 1000 € por uma licença só. Acho que depois isto e depois cada marca usa, às vezes é importante perceber também na agricultura de precisão é que a parte de máquinas, toda a gente quer ganhar dinheiro com os softwares. Os softwares ninguém dá nada a ninguém. E eles, e o que tem acontecido muito, é o que se nota, compram um Alfaia que é uma licença, depois, e isto é outro grave problema, que é toda a gente quer ganhar dinheiro, e aí torna-se problemático ainda mais difícil de implementar, porque compram um equipamento caro, depois de comprar o equipamento caro ainda tem que pagar aqui anuidades às empresas do equipamento que compraram. E aí às vezes entra outro. Eu dou-vos, por exemplo, um exemplo agora prático de um Unifeed, que eu também vendo alfaias. Um Unifeed, eu quero, no futuro quero meter um NUIR no Unifeed para saber a aumentação, o que é que entra, para poder depois perceber, fazer o arraçoamento correto. E tal, falámos do Unifeed, e o que é que aconteceu depois? O passo a seguir. Vem o software, mas o software todos os anos vai ter que pagar para poder usar aquele NIR. Quer dizer que a agricultura de precisão tem que ser mesmo rentável, que eu tenho que pagar aquela anuidade que era um software que custava 1000 € anuais. E 1000 € anuais é preciso produzir, e não é só para pagar o sistema, também a pessoa investiu o dinheiro, quer ter retorno, e acho que às vezes a agricultura de precisão tem que ser muito bem. A precisão, quando se quer entrar na parte de ter mais equipamentos que auxiliam, mas depois, às vezes a precisão, foi o que já disse atrás, às vezes a precisão é saber usar a tecnologia toda que a gente tem, que às vezes a gente não sabe, às vezes um semeador mecânico não sabe bem usar a tecnologia e fazer as regulações todas. Enquanto eu souber fazer as regulações todas, mais vale aprender tudo e depois passar ao patamar a seguir. E tem que ser passo a passo. Senão aí é que as pessoas desistem. E o que aqui nos Açores isto ainda está nos inícios, mas facilmente as pessoas viram a desistir se vir a correr mal. Se começar a correr bem, toda a gente vai atrás. Se correr mal, basta começar a correr mal 2, 3 e toda a gente fecha a porta. E mais ninguém quer entrar nisso. Agora, falando dos equipamentos, o que é que a maior parte dos equipamentos na agricultura, o que é que tem? Tudo tem centralinas. A gente tem o trator que tem uma centralina, temos o semeador que é elétrico, que também tem uma centralina, e todos os equipamentos agora elétricos têm que ter centralinas, que é para depois atuar nos atuadores, porque, por exemplo, o semeador pode trabalhar com a velocidade do trator, então o trator tem que colocar a velocidade, por exemplo, ao terminal, e através do terminal é que depois é feitas as contas para o atuador do semeador meter a densidade que a gente quer. E isso, depois o que é que foi criado? Foi o sistema Isobus, como o professor Ricardo Barco tinha falado ontem, que é o sistema Isobus, que é um sistema que é ter um ecrã, o trator equipado com um sistema que seja compatível com todos os equipamentos elétricos, desde semeadores, pulverizadores, distribuidores de adubo, ter os equipamentos de forma fácil para não ter um ecrã, porque atualmente o que é que acontece muito? Acontecia, mas aqui vê-se muito, que tem um ecrã para a enfardadeira, tem depois um ecrã para o plastificador, e o sistema Isobus é para ficar tudo. E o que é que tem que se ter muito cuidado quando se usa o sistema Isobus? É identificar aqui o que é que eles fazem também. Porque, por exemplo, o TC é o Section Control, é fazer controle de secções. O que é? É para poder ter um sistema de distribuição de adubo e que quer que ele faça por setores, e tem que ter um sistema desses disponível por exemplo, o trator tem que aparecer lá aí se tiver Isobus. Se você quiser que ele faça distribuição proporcional ao avanço ou distribuição em cada zona de mais ou menos fertilizante, ele tem que ter o GEO, senão ele não vai funcionar, porque ele não veio equipado com o sistema. Porque assim também não é compatível com a do semeador para trabalhar. Ou então o inverso. Que, por exemplo, o caso por exemplo, os distribuidores de adubo, se calhar é o sistema que às vezes tem controle de secções, e aquilo não é bem controle de secções. Há uns que fazem, que é o ponto de queda do adubo, que é o adubo no disco, ou cai mais à frente ou cai mais atrás, quanto mais atrás cair, mais para cada lado vai. Ou então há outros sistemas que eles continuam a esperar o adubo, só que fazem só costam no adubo.
Claro que às vezes tem que se perceber que o mais eficiente é o que tem o controle do ponto de queda no disco, que é o ponto de queda no disco varia. Em relação, e às vezes há controle de secções, por exemplo, o da Dubeck que é o mais, se calhar, os mais complexos, às vezes, de perceber. E falando agora da parte do GPS, como a gente falou há bocadinho, tem a antena que tem que estar sempre aqui no topo do trator, que depois já tem que ter cuidados também com as árvores para não ficar atrás, que de repente leva uma pancada e vai dar um passeio. E o que é que às vezes é muito importante é ter tudo bem calibrado, que às vezes o semeador basta um pequeno a velocidade que se usa, às vezes, seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático que já havia acontecer, que é a antena que andava a dizer a velocidade para o semeador, tinha ali faras a enviar a velocidade para o semeador. Então o que é que acontecia? O semeador às vezes semeava e outras vezes deixava riscas para semear, porque a velocidade que eu dizia às vezes deixava de dar velocidade e o semeador parava. Então o que é que foi muito mais prático? Foi usar o sistema de radar do trator, que é o ecrã, que às vezes é pequenas coisas que fazem toda a diferença. É ir ao trator e dizer que a velocidade que queres no semeador tem que ser do radar do trator, porque é a velocidade real e a velocidade que quer que passe para o semeador elétrico. E assim, às vezes, por uma pequena coisa, os problemas tornam-se graves. Que era a falta de migos. Isso era um semeador que era um da Precision Pointing, que eu acho que é o único em Portugal, e que na minha opinião é o topo a trabalhar de semeadores na parte de migos. Aquilo tem uma precisão, é qualquer coisa muito, muito interessante. Agora, eu tenho aqui um vídeo sobre o sistema de autoguiado. Estão a ouvir o som? Não. Não estou. Não, Agora sim. mas estão a ouvir o som do vídeo? Do Não, vídeo agora não, sim. só de ti. Agora está parado, né? Só de ti, Rodrigo. Só de mim ou na hora, porque esse vídeo tinha mais Eu sei, graça. eu Eu já... sei. Estava a ouvir, acho que estava a ouvir agora. Agora é que parou a imagem. Experimenta. Aqui está sem som. Está sem som. Ela está sempre sem som. Agora está com som. E agora está sem som outra vez. Tem. O Rodrigo faz a locução. Estão a ouvir? Não, o som não. Do vídeo não. Do vídeo não. Não, mas porque será que onde é que envia? Tem que escolher o com som. Tem que interromper a partilha, voltar a partilhar e colocar com som. Ok, já parei a partilha. Tem que meter com som. Aqui nas configurações do som. Microsoft. Onde foi? Não, tem lá um botãozinho para a esquerda ou para a direita, género on-off, que diz partilhar com som. Deve estar escrito. Partilha também o separador. Aparece aqui no rodapé. Escolhe. Mas não dá. Está tipo bloqueado, não me deixa ativar. Talvez pelo separador do Chrome. Se conseguir ir pelo separador do Chrome. É, por separador do Chrome eu já consigo. Tem que ser por separador do Chrome. Peraí, mas o problema aqui que era. Deixa-me só para a janela. Para a janela também não dá. Mas só que o separador do Chrome, o vídeo não está no Chrome. Ora, eu vou dizendo o que eu vai dizendo e pronto. Vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Pronto. Ou não quer? Ou é que se manda? Não devia ser. Pronto. Eu vou postar o vídeo.
Deixa eu voltar ao som. Por exemplo, isso é o sistema de autoguiado, relativamente ao sistema de autoguiado da John Deere, só que é com outra questão, que é ele faz o sistema de cabeceiras automáticas. E qual é a vantagem disso? A precisão. Porque o trator faz tudo em sequência, ele levanta, o operador basicamente ali não tem que fazer nada. E, por exemplo, nos Açores eu vejo muitas vantagens nisso, porque os operadores perdem muito tempo nas cabeceiras. Como é porque é muitas cabeceiras, e aqui as cabeceiras é muito eficiente, porque há menos compactação de terra, o trator entra, se calhar que se fosse manobras normais, o operador agora estava a virar para trás e tal, e perdia aqui, imaginemos 1 minuto, a vazente 100 cabeceiras num dia, é mais de 1 hora ou 2 que ele perde de eficiência. Aqui a vantagem é que é sempre tudo sequencial. E porque agora, além do sistema do guiamento automático, ser tudo, o operador basicamente vai lá sentado, só olhar para a alfaia e ver se está tudo a correr bem e consulta as condições do terreno, isso é preciso. E aqui a gente está a ver o ecrã que ele diz para que lado é que quer variar, quantas cabeceiras é que quer passar, e faz tudo de forma, como vocês podem ver, lá sentadinho, e o conforto. Por exemplo, a maior parte dos sistemas de autoguiamento, o operador tem que levantar a alfaia, tem que virar o volante. Aqui não. Ao chegar à cabeceira, levanta, faz tudo, o operador só vai ali, vai com outro conforto. Só que isto... E aqui nos Açores, eu acho que era um sistema muito interessante, porque a gente, às vezes dizem, isso lá fora é que é bom os sistemas de GPS, mas a gente, nos Açores, o seu professor Paulo Jardim é que deve saber melhor que eu, que já estudou isso, e que sabe dados concretos, que é a perca de eficiência nas cabeceiras. Já está. Pronto, isto aqui o que é que eu queria ver? Isso é uma imagem sobre aquilo que foi, que é o corte de secções, que é o trator tem o GPS e assim que faz o cruzamento, ou quando cruza, ele o que é que faz? O que é que isto faz com que aconteça? A poupança do que se gasta nas sementes, que atualmente tem um custo já elevado, e isto também é na parte dos fertilizantes é igual, e com o GPS e com o autoguiamento é a eficiência que se torna depois de trabalho também. Por exemplo, eu tenho aqui dados concretos do que é que se consegue poupar por hectare com o sistema de autoguiado. Falamos em 20 euros por hectare. E o controle de secções, por exemplo, falamos em 27 euros por hectare. Isto, somando os dois, dá quase 50 euros por hectare. E se calhar, nos Açores, como há muita mais subpressão, se calhar o valor vai ser muito mais elevado. Porque isso foi estudado, foi em trigo. E a gente, se for ver aqui nos Açores, há muita subpressão e cruzamento. A eficiência, a gente, se for ver a densidade que é usada no semeador e o que a pessoa gasta, ou tem sempre ali um nível de gasto elevado. E se a gente conseguisse que devia ser, por exemplo, cá os semeadores de milho é tudo prestadores de serviços, é poucos agricultores que têm semeadores de milho seus. Então, porque é que vão... os apoios deviam ir, era para os prestadores, não era para os agricultores, por exemplo, nesses equipamentos. E também os sistemas de autoguiamento, que eles é que vão trabalhar. Ponto, isto é dados concretos do que é que também, porque aqui o que interessa é perceber o que é que se poupa dinheiro, que não é investir num GPS que custa 8, 9 mil euros e não ter retorno. Tem que haver retorno financeiro, é o retorno financeiro e depois é aumento de eficiência, o conforto. Um operador que trabalha com um sistema de autoguiado, chega ao final do dia, consegue trabalhar mais horas do que um que tens todos os dias, sempre ao olhómetro, custa muito mais. Aqui também é relativamente a isso que é as poupanças por hectare, que eles têm aqui por acaso no número de selagem, tem aqui os dados de poupança de 25 euros por hectare em fertilizantes e sementes. E isto é dinheiro e é importante, porque às vezes é preciso também perceber o que é que na realidade se há poupanças ou não. E isto é importante, porque não basta investir, porque é aquela questão que eu vos disse, investem em equipamentos muito caros e depois o equipamento, se tiver trabalho igual a um equipamento tradicional, para que é que houve o investimento?
mal por mal, tinha sido investido, este dinheiro que é investido a fundos, ser investido numa coisa mais, tivesse mais valor, porque o dinheiro que é investido, a gente tem que pensar que aquilo tem que trazer retorno, não é só gastar o dinheiro. Está bem que tem apoios, mas aquilo é para dar retorno à exploração. E depois, isso aqui foi a carta de prescrição que eu fiz, isso aqui repetiu-se, não era para repetir. Isto aqui é um semeador elétrico com quem eu trabalhei. E o que é que aconteceu? Estão a ver aqui as cabeceiras? O que é que acontecia? É que o equipamento não estava bem calibreado. E porquê? Que o tempo de resposta dele não batia certo com a velocidade. Isto era quando eu arrancava, era para este lado que eu arrancava, porquê? Porque o equipamento elétrico, quando arranca, tem sempre ali um delay dos discos a trabalhar, e como está a contar a semente, sabe que a semente naquilo consoante a velocidade. E o que é que se nota aqui? É que ele tinha aqui um delay de dados. E qual é o problema? É que quando eu for fazendo os cruzamentos, aquela imagem muito bonita que se viu do milho a cortar tudo, aquilo tem que ser o ecrã, tem que se regular tempos de resposta dos atuadores, que é consoante a velocidade, e depois a velocidade do operador tem que ser sempre igual, que é consoante a velocidade, é que o atuador responde. Com a coisa, é um semeador que vai a 15 km por hora, que o tempo de resposta é muito mais curto, outra coisa é que vai a 4 ou 5. O tempo de resposta é muito maior. E aqui foi um trabalho que foi feito que foi de densidades variáveis. E há outro pormenor, que é muito importante a gente perceber, que é isto aqui tem 4 densidades variáveis. E o que é que a gente nota? É que isso é equipamentos elétricos. E o que a gente manda, às vezes eles não fazem. Os mecânicos falam, mas os elétricos também, uma coisa é o que a gente manda, outra coisa é o que eles fazem. E nem sempre é aquilo que foi também dessa tal ordonha que estava automatizada e que a relação daqui à quantidade certa. Era tudo eletrônico de precisão. Tinha equipamentos elétricos e tudo, mas depois se a gente não souber o que devemos usar, serve pouco. E aqui neste caso, aqui também a parte, depois isto é os tempos de respostas, que se a gente quiser ter corte de secções certinhas e trabalhar tudo certo, tem que se ter muita atenção. Por exemplo, nos distribuidores de adubo, o que é que se tem que ter muita atenção, além dos tempos de resposta? É a densidade do adubo, a granometria dele, porque isso tudo tem influência na distribuição, na largura, no que ele está a fazer. Por exemplo, outra vantagem dos equipamentos, quando passam a primeira vez, por exemplo, a gente aqui tem altimetria de sol, porque a gente sabe que esta zona aqui é mais, como é que é? Era mais alta que esta. Dá para ver depois o mapa da altimetria. E este aqui, o que é que este semeador tinha em particular? Eu tenho um sensor que ele consegue ver se o semeador está a trabalhar a profundidade, certo ou não, porque um semeador de milho tem um contato do ferro que vai a regular a profundidade máxima. Se o ferro não toca, o que é que eu fazia? Ou de forma automática fazia pressão para ele fazer força para ficar tocando ferro, e sempre à profundidade de trabalho. E o qual é? Também, consoante, aqui havia 2 tipos de sol, onde um fazia mais pressão e outro fazia pressão. Pois o que é importante também é a gente ter os equipamentos e saber ir buscar os dados deles e trabalhá-los. Não basta a gente ter dados e depois não ir buscá-los e percebê-los. Às vezes as pessoas têm informação gratuita e é preciso processar e trabalhar e perceber porque é que as coisas estão a acontecer. Porque este semeador aqui ou faz pressão independente em cada linha, e aqui cada linha sabe o que é que necessita de pressão, e automaticamente vai fazendo a pressão, e já sabe, só está a fazer pressão mais num solo, é porque aquele solo é mais pesado, e o que ele fez menos pressão é um solo mais arenoso. E também, que se consegue também tirar conclusões só através do trabalho do equipamento. E o que é que eu queria também chegar? É que às vezes a gente pode ter um semeador e não é necessário a gente comprar o equipamento todo novo. Por exemplo, existem empresas que vendem só certas peças e podemos pegar no ferro, que é caro, e meter só a tecnologia nele, que é, por exemplo, no semeador de milho, mete-se o disco elétrico, que existe uma marca que faz isto, mete-se o disco elétrico, mete-se o ecrã guiado, mete-se os macacos de pressão, isto aqui é para poder andar depressa, este sensor aqui é interessante que mede, o semeador vai a passar e ele vai a medir matéria orgânica, resíduos de sol, temperatura de sol, umidade de sol, também já dá a tempo real, e ainda faz a regulação da profundidade e o fecho das linhas, que é importante. E daí o que é importante perceber? Que às vezes a agricultura de pressão a gente pode começar aos poucos, não precisamos de pegar
e comprar um equipamento todo caro. A gente pode ir começando aos poucos. Um semeador pode-se começar de uma forma muito simples, só meter aqui o doseador elétrico, é uma centralina, se o trator tiver GPS, o guiar, e eu já começo a fazer, por exemplo, o corte de secções, já começo a poupar nas sementes. E a partir dessa poupança pode-se, passo a passo, ir melhorando o sistema, para o sistema ficar a trabalhar num todo. E é assim é que, porque a gente às vezes quando quer meter tudo de uma vez, não consegue ter tudo bem feito. Se a gente começar um pouco de cada vez, é a forma mais fácil da gente ser bons em quase tudo, porque a gente vai fazer uma coisa melhor. Quando essa estiver 100%, vamos à próxima. E pouco a pouco, e melhorando. Que é o que eu estava é a mesma empresa, que é a Precision Planting. Eles têm um sistema muito bem pensado de semeadores. Eles têm tudo pensado ao pormenor. Eu andei a trabalhar com um semeador desses a 15 a 6 km por hora, com a singulação a 98%. Eu parecia que estava a andar depressa, que eu era assim uma coisa mesmo. Mas no início, antes da gente ter pegado naquilo e calibrado tudo, o semeador estava um desastre. Nunca pegava, não se olhava para o sistema, não se calibrava as velocidades do radar, aquilo era, e depois os problemas vão-se amontoando. E claro, quando se amontoam, quando se pega nela e corre mal, pronto. Rodrigo, sabes se a Precision Planting já tem algum representante cá? Ou estão atrás de mim para representar o Sr. Professor. Olha, então, isso é uma boa oportunidade. Já andam atrás disso há muito tempo, sabes? Não, eu estou atrás de mim porque Sr. Professor, porque eu andei diretamente a falar com um americano para meter isso operacional. E a Espanha já tem muito. E eu conheço essa marca como a minha mão, Sr. Professor, porque eu é que calibrei esse semeador todo, esses pormenores disso tudo. E falaram, e eles andaram atrás de mim. Quando eu estava no Alentejo, andavam atrás de mim para pegar, mas depois eu voltei para os Açores, mas eles andaram, eles queriam pegar em alguém aqui em Portugal para representar a marca. Pois, eu sei, mas já há muitos anos que eles andam nisso. Eu já tive alunos que foram também, tentaram também entrar, eles também queriam que eles entrassem, mas depois, por algum motivo, nunca aconteceu. Por isso é que eu estava a perguntar se não, hoje entraram, porque isto é um semeador que é aquilo que eu digo, Sr. Professor. Isto para mim é um Ferrari, eles falam do Wars, Van der Stad. Eu já vi, com o mapa, Sr. Professor, que o Sr. Professor viu ali aqui da quantidade de semente que a gente quer, caiu lá. Os Jorge, os Van der Stad, nisto levam o sistema elétrico de hoje é muito fraquinho ao pé da Precision Planting, da uniformidade de doseamento. Mas olha, uma pergunta, tu já tiveste situações onde fizeste o upgrade de um semeador existente com o... Sim, existe um em Portugal, Sr. Professor, existe no Norte. No Norte, ok. No Norte, foi é o Canda também, que anda o Arrastoar. Acho que depois me dá o contacto. Ok, é o mesmo. É tudo ali, é tudo a mesma, anda tudo ali na mesma, está a perceber que é tudo ali a mesma, o mesmo sistema. Este semeador, ó Sr. Professor, este semeador para mim é uma coisa, este semeador, eu ficava todo, eu às vezes, eu cheguei a conduzir mesmo, e ia virar para o operador, vamos dar velocidade, e dava, ou parecia quanto mais depressa andava, sim, mais custava. Mas aí nós fizemos ensaios com isso, com os Vaderstads, quando começaram a publicitar as velocidades de 12 km e de 14 km, e isso depende também muito do grau de preparação da terra e sobretudo da textura. Não, mas este semeador, Sr. Professor, não tem esse problema. Não? Sabe porquê? Nas areias, na maravilha. Eu vou explicar porquê, Sr. Professor. Eles todos dizem que a pressão do macaco aqui é independente, é mentira, porque eu vou dizer porquê. Porque esse sistema aqui tem 3 linhas hidráulicas e o deles é tudo linha simples. Eles, quando fazem pressão, é igual nas linhas todas. Certo. Esta imagem que o professor está aqui a ver, vê aqui linhas que às vezes mudaram aqui, porque deve ter apanhado mais alguma pisca de erva ou coisa e fizeram mais pressão. É corpo a corpo. É corpo a corpo. E o que é que acontece? Que se o semeador, quando começa a dar muitos puros, começa a falhar a sementeira. Este semeador na pura, Sr. Professor, ou vai agarrado à terra. Estou a perceber. Está a perceber? Porque eu tenho eu digo onde é que está o sensor. O sensor aí, está a ver este sensor aqui, Sr. Professor? Uhum. Este sensor aqui é que mete a pressão aqui da linha. E então o semeador assim se agarra ao chão, aquilo é uma coisa, dava ao Sr. Professor, dava a velocidade, eu ficava tolo. Mas só que este semeador tem um pequeno pormenor.
que ninguém faz em Portugal. É que tem que se meter as sementes, tem que se usar grafite com as sementes. Que é para lubrificar as sementes, porque este sistema doseador, a regulação de tem uma imagem melhor aqui. Não. Aqui, o sistema de regulação de singulação é automático. Aqui tem um sistema muito interessante, que à medida do tamanho da semente, ou vai-se auto-adaptando. Quando se arranca, se a gente reparar, deixa-me ver, se eu for aqui atrás, não é aqui. Isso aqui tinha várias variedades, e além disso, isso é um campo de inseto com várias variedades de milho. E às vezes eu aqui, quando arrancava, calibreava e depois é que arrancava e ficava certinho, está a perceber? Que a gente, o ensaio era sempre aqui em cima, por isso é que se vê mais diferenças de densidade em relação ao de baixo. Certo. Vai melhorando à medida que vai. Aquilo que é, à medida que eu vai trabalhando, vai-se melhorando a simulação. Sim. E tem vídeos desse semeador a dar. Eu ficava tolo. É daqueles semeadores que, para mim, se isso entrasse. Mas só que depois é aquela questão, Sr. Professor. Tem que ter a assistência tem que ser muito boa. Esse semeador chegou a estar encostado e eles não querem saber dele. Ia dizer, vamos lá ver, vamos lá. Eu como sou curioso e também gosto da parte eletrónica e a coisa ficou operacional, mas deu muito trabalho e muita dor de cabeça. E a assistência nem sequer foi a nível europeu, eu falava diretamente com a Mosquiano. E ele, por menor, aquilo a gente teve que abrir peça a peça, tudo, e ver o que é que faltava, o que é que não faltava, até que aquilo. Eu fiquei impressionado com este semeador. E depois, o semeador que eu usei tinha isto, tinha o speed tube, que é o que deixa a gente trabalhar depressa. Tinha aqui o sistema elétrico, tinha o ecrã, e este não tinha, este também não tinha, e isto aqui não sei o que é. Mas isto aqui deve ser para o adubo, mas também não tinha. O adubo era DPE, não dava para mudar a quantidade de adubo. E este sensor aqui, que era outro muito interessante, como é da matéria orgânica, a umidade, que é outra coisa que deve ser muito interessante. Mas a ideia desse sensor não era, pelo menos eu nunca trabalhei diretamente, mas não era alterar a profundidade sementeira em função do... Não, a profundidade era este aqui. Este sensor aqui mede a matéria orgânica, umidade, resíduos. Sim, mas mede isso. A ideia que eu tenho é que mede essa variável, sobretudo a umidade, para que em tempo real consiga alterar a profundidade. Ou só consegue alterar a profundidade, seu professor, mas ainda ganha vantagens. Ou altera aqui é a densidade. A profundidade, eu quero o milho todo semeado à mesma profundidade, para não haver concorrência heterogénea. Se tiver um milho que nasce primeiro com o outro, vou ter um problema. Este milho vai entrar em concorrência com este. O ideal disto era a densidade, que era, tem mais matéria orgânica, tem mais água, vai libertar mais nutrientes, então dá mais sementes. Mas eu acho que o mais interessante primeiro era tirar os dados e depois perceber os dados aqui processando. Não quero fazer tudo de forma automatizada. Eu sou um bocadinho contra o chegar lá e aquilo fazer sozinho. Nessa parte aí, eu acho que a gente deve recolher dados, perceber, e depois de perceber, vamos ver porquê. E depois de saber o porquê, vamos atuar. Que às vezes falam muito com os sensores como é do NDVI para o fertilizante, mas depois, quer dizer, às vezes pode passar num sítio que está encharcado, o NDVI está mais baixo, ou mete mais fertilizante, vai gastar o fertilizante e ainda vai ter retorno. Exatamente. Por isso, eu acho que a gente na agricultura de produção, a gente tem que ter um bocadinho a parte agronómica, perceber, porque isto não é, a agricultura não é uma fábrica, isto não é uma fábrica, é seres vivos. E os seres vivos já às vezes tem tantos fatores que influenciam que a gente nem sabe. Mas pronto, mas esta empresa andou atrás, só que isto depois o pessoal tem outro problema, isto é muito difícil de entrar no mercado com uma empresa dessas. Um upgrade, um semeador de 4 linhas com este equipamento, mesmo que 6, vou dar um exemplo prático, essas 3 coisinhas, tem conversa centralina e isto é um upgrade de semeador de 4 linhas que vai para 25, 30 mil euros, sem contar que for. Ou pegam, compram um monossamo novo elétrico por mais 5 mil euros.
É preciso que as pessoas estejam preparadas. O que vai acontecer aqui é que hoje vão ter um aumento a homogeneidade sementeira e a gente entra dentro de tem vídeos e fotos na zona onde é 14, 15, a gente vai, as sementes parecem pregos, aquilo é na faga à distância, assim ao som, nem há fagas, nem há duplos, aquilo é uma coisa. E o problema disto é que isso é um sistema, é caro. E só, e está para entrar, seu professor, é tipo num João Coimbra, pegar no osso dele e equipar com isto. E ele agora que está a começar em sementeira direta, aí isto faz muita diferença em sementeira direta. Esse sistema que faz a pressão em sementeira direta, independente, isto é outro nível. Os macacos vão fazer pressão consoante o tipo de sol e assim a profundidade de sementeira vai bater tudo igual. Porque um grande problema da sementeira direta é a heterogeneidade de profundidade de sementeira. E depois umas entram em concorrência com as outras e é uma dor de cabeça. Eu já me estou a prolongar. Olha, aqui, o que eu queria falar aqui é o que o professor estava a falar. A gente pode pegar, por exemplo, a começar, podemos pegar num pulverizador e podemos meter é só mudar aqui os mesmos setores, mete-se eletroválvulas, mete-se um caudilito, um regulador de pressão eletrónica, arranja-se um ecrã que seja compatível com o sistema, uma antena e conseguimos começar a ter corte de secções nas zonas onde fazemos cruzamentos, sem precisar de fazer um investimento total nos pulverizadores. Só que mesmo aqui a parte dos pulverizadores, isto, eu acho que ainda a gente tem que melhorar muito o que ainda temos. Olha, esta semana aconteceu-me uma muito interessante. Eu fui uma pessoa a um pulverizador e eu queria que eles venderam o equipamento e fui lá explicar lá umas coisas, lá fazer, que vendi umas peças para o pulverizador. E então, quando eu compro o pulverizador novo, aqui eu tenho aqui uma válvula aqui de 2 vias que regula que se a gente quer para o sistema de lavagem ou para o depósito. E então tinham explicado que aquela válvula era para fazer a estação. Então o que é que eu fazia? Nunca tinha usado o depósito de lavagem, e então virava para a zona. Aquilo não fazia nada. Aquilo estava a dar cabo da bomba, que a bomba lá estava a trabalhar em SIC. E para fazer um sistema de bypass tinha que ser, era aqui no comando e fechar e ter tudo fechado. E só aí houve uma falta de precisão, mas se a gente, quando chegar à precisão de saber usar um pulverizador completamente, aí é que podemos passar aqui para um sistema que às vezes nem sequer não é necessário comprar tudo, basta o que o seu professor falou há bocadinho, alterar aqui só o comando, só basta alterar o comando, posso manter os mesmos setores e se calhar uma brincadeira de 1.000 ou 2.000 euros a gente mete um pulverizador a fazer corte de secções. Tens algum exemplo prático disto, Rodrigo, aqui? Tens algum exemplo prático aqui na Terra disto? Ao seu professor, nem tem anos, Açores não tem. Aqui nos Açores, isto é mais difícil. Quando mais às vezes eles querem usar bicos de cerâmica e antiderivo. Eu tenho naquele caso estava a referir lá em cima no Douro, é uma empresa de vitivinicultura, já tem um aspecto nacional, mas tem na empresa do Douro, portanto, fizeram essa aquisição e o técnico que deu apoio, portanto, da empresa que deu apoio a essa aquisição, chegou à conclusão, às vezes isto é interessante porque a questão do custo, e o Rodrigo também já falou nisto, a questão do rácio benefício-custo, e falou ali depois no semeador, e no custo que teria, e ir ao João Coimbra, etc. Eu, por acaso, estava-te a ouvir, depois podemos discutir, eu acho que não seria essa a melhor estratégia, haveria outras já mais eficazes. Mas em relação aqui ao pulverizador, esse técnico fez essa aquisição, portanto foi um pulverizador Rocha, que em cima levou o sistema WATIC espanhol. E o que é que chegou à conclusão? Como teve ajuda, portanto, teve ajuda nos projetos de investimento através do PEPAC, por ser de precisão, o diferencial da montagem do sistema no pulverizador do custo, face o facto de não ser de precisão para passar a ser de precisão, alterou a ajuda no financiamento e acabou por ficar mais barato comprar um sistema com DPA e VRT, ok? Portanto, DPA, portanto, débito proporcional ao avanço, que é um problema da maior parte dos pulverizadores sem consola, é que funcionam como os distribuidores centrífugos mecânicos, portanto,
são máquinas em que, variando a velocidade, o débito e o fluxo não se alteram e, portanto, as taxas de aplicação vão se alterar, o que é indesejável. E portanto, é um exemplo que às vezes que é ao contrário, ou seja, pelo facto de a ajuda nos projetos de investimento há uma bonificação por ter equipamentos de precisão, vêm os tais drones, que falámos também ontem um bocadinho, e este equipamento é muito superior em relação ao convencional e mais do que compensa que a diferença do custo do pulverizador não é assim tão estamos a falar na ordem dos 3 ou 4 mil euros. E, portanto, ficava mais barato naquele caso concreto. Portanto, às vezes temos ideias feitas e a realidade depois mostra que é precisamente o contrário. Portanto, era mais barato o sistema com a tecnologia do que sem a tecnologia. Eu queria fazer uma pergunta ao Rodrigo. Tu, quando falas nesse sistema em que ele corta setores, mas um setor frequentemente tem 8 bicos, e o que me faz muitas vezes os problemas das sobreposições não é numa gama tão larga quanto 8 bicos. 8 bicos são 4 metros. E muitas vezes é meio metro, 1,5 metro, coisas pequenas. E o meu receio é quando um sistema desses começa a atuar, depois vai ficar ali uma área ou uma largura ainda bastante expressiva, sem qualquer aplicação de pesticida. Não, porque, Sr. Professor, a gente pode regular no ecrã se a gente quer que eu faça o corte no início da secção ou no final da secção. Não sei se me estou... Quer dizer que há uma eletroválvula para cada bico, é? Não, que é todo, por exemplo, as secções nos equipamentos, a gente escolhe, por exemplo, imagino que tem este lado aqui, que vem com o pulverizador assim, o pulverizador tem 3 setores, e como e digo que se quer que eu pare este setor quando está aqui a chegar, ou quando estiver todo sobreposto é que eu fecho. Sim, eu é que digo no ecrã. Então, a questão é pertinente e acontece também nos pivôs VRT, que estamos a falar qual é o comprimento mais pequeno de barra, da barra que tu consegues controlar. E a resposta, isso nos pivôs é exatamente o mesmo problema. Nos pivôs VRT também já temos em Portugal e já tem uma tecnologia já disponível há muito tempo. É tudo uma questão de preço. Portanto, para irmos ao nível de bico a bico, efetivamente é preciso ter um comando de bico a bico, uma eletroválvula de bico a bico, porque senão há o erro que é proporcional, ao número de bicos. O normal é os setores terem 8 bicos, pelo menos os pulverizadores que eu vejo por aí. E 8 bicos são 4 metros, ou seja, nós tivemos uma situação de um terreno agora que já não se pode fazer agricultura, que eu estou a construir uma residência em cima daquilo que é uma coisa que me irrita para além de ser oposto. E o último terreno agrícola que tínhamos ao pé do nosso campus é uma residência, quer dizer, tinham tanto terreno como pedra aqui ao lado, foram para o único. Bom, e o ano passado eles cometeram um erro, porque o terreno é um trapézio. E o indivíduo, quando chegou à zona de sobreposição, não desligou o pulverizador. Ou se o desligou tardiamente. E obviamente que houve uma cultura que levou uma dose de herbicida dobrada e, portanto, não morreu da doença, morreu da cura. A seguir vem uma cultura em que o indivíduo teve medo e, portanto, pôs herbicida a menos. Mas, claro que nada disto, são tudo sistemas convencionais, não tem nada disso. Mas, de qualquer maneira, a sensação que eu fiquei é que num terreno relativamente apertado e de forma trapezoidal, inevitavelmente vai haver um cruzamento na oblíqua ou de diagonais, se quiserem dizer assim. Esse sistema de setor, quando fechas 8 bicos, normalmente os setores são 8, normalmente são 8, pelo menos daquilo tudo que vejo, tem sido quase todos 8. É uma margem muito larga, percebes? É claro que tu estás a apresentar uma solução barata. Se eu quiser uma precisão, tenho uma solução mais cara, que é uma eletroválvula por bico, certo? Ou então o que se pode fazer é meter, por exemplo, se vê um comando com muitas eletroválvulas, é dividir os setores. O computador que é sempre ir para trás. Se a pessoa está a perceber, mas por exemplo, aquela empresa que foi de semeadores, a Precision Planting, ou estão a fazer um sistema que é bico a bico. O bico, cada bico que é para adaptar
Eles trabalham muito é para fazer a adaptação dos equipamentos. Eles vão lançar daqui a um ano um sistema que vai ser bico a bico, faz o corte e débito também é por bico. Porque depois eu não sei como é que aquilo funciona, que consegue influenciar a pressão na linha. Eles aí conseguem fazer corte bico a bico e ainda débitos variáveis bico a bico. E com a mesma linha de. Pois é que eu deve ter que trabalhar com muita pressão e depois eu devo fazer um regulador da pressão, não sei como é que eles têm aquilo. Mas a linha, o tubo que fornece a cauda é o mesmo. Exatamente, mas eles têm um sistema pensado. Eu ainda não eu sei que eles têm um sistema que vai ser lançado. Porque eu já me enviou uma vez um vídeo disso. Eu já ficaria satisfeito de haver um sistema que cortasse bico a bico no momento da sobreposição. Porque nós, principalmente nos herbicidas, nós vemos muitos problemas de culturas que levam uma dose a dobrar. E normalmente a dose a dobrar é muito prejudicial para a cultura. Como também há o problema das zonas onde não se aplicam nada e depois fica ali a marca no sol. Está bem, continua. Pronto, O pior, Paulo, é a sobreposição. O problema da sobreposição é que é complicado, não é? São não os dois. ligar. Na zona onde a puseres também é mau. Sim, mas o outro é que podes queimar, não é? O que dá para fazer o meio termo é fazer só metade da sobreposição e metade sem pôr. Mas isso é fácil fazer, isso é a minha pergunta inicial. No ecrã, é só ir ao ecrã é só dizer quando é que quer que o setor feche. Se quer que eu feche no primeiro cruzamento, a meio do cruzamento, ou só quando tiver tudo cruzado. Sim, sim. Isso é uma questão, isso é daquelas configurações do ecrã, não é nada. É uma configuração interessante. É uma configuração. Por exemplo, isso podia ser um caso de estudo. Quando é que se deve fazer o corte de secções? É no início, é em meio ou no fim? De acordo com os O professor resultados. Ricardo Braga sabe responder. Não sei, nunca testei, ainda não cheguei a essa. Nós estamos agora também devem ter aí na Universidade, nos Açores, estamos agora com o programa do Agritech Edu, que é do PRR, do reequipamento tecnológico. Estamos a comprar uma série de equipamentos para ter em casa e pronto, isso vai nos permitir entrar aí nesses pormenores, começar a testar esses. Nós também entramos nesse programa, mas acho que foi para comprar. Foi um drone, ouvi dizer, e outras coisas assim. Não sei se foi algo que chegou a... Assim, basicamente pode-se comprar, é o apetrechamento. Depois é em consórcio, não sei com que instituição é que fizeram um consórcio. Não faço ideia, não entrei, nem sequer foi ouvido nem achado. Nesse processo sei que nós quisemos comprar o tal drone de pulverização, quando formos, dizendo nós já comprámos um, mas tem depósito de pulverização? Não, é só para tirar fotografias. Ok, muito obrigado. Então, pois, isso é uma velha questão das instituições. Eu, relativamente à conversa de ontem sobre os aneméas, estavam a falar de pedómetros e coleiras. Será que isso é tudo igual? É uma questão que é fácil. Falaram ontem de coleiras e pedómetros e gostava de saber qual é o feedback disso. Acham que é tudo a mesma coisa? Não é. Não é tudo a mesma coisa. Porque o sistema melhor para monitorar uma vaca é a coleira. E sabem porquê? Porque a coleira tem aqui este sensor. E este sensor que está aqui encostado aqui, está numa zona muito importante. Porquê? Porque ele consegue medir a temperatura do animal e, além disso, consegue ver a ruminação do animal. E, através da ruminação, consegue saber como é que está até a alimentação, porque uma vaca tem que ruminar. Se uma vaca não ruminar, quer dizer que ela está a comer comida sem fibra. Então tem que se aumentar a fibra e fibra qualidade, fibra digerível, e que ela aumenta a ruminação. Ou então estão quase a dar comida quase moída, de maneira que a vaca come e não rumina. E é mau. E é mau para a saúde dela. E enquanto um pedómetro, o que é que ele faz? É como este que identifica e mede os passos, mede a atividade da vaca. Mas, por exemplo, na minha opinião, o mais interessante tecnicamente de montar numa exploração
é um colar. Porque o colar é que consegue-nos dar ali um feedback do animal, vai desde a aumentação à atividade do animal. Porquê? Porque ele consegue medir a vaca à cabeça, como é que atua. Rodrigo, esse sensor na pata dá para Sim. perceber se a vaca está em cio. Dá. Tanto Isso é uma grande vantagem. é uma grande vantagem, mas, por exemplo, se em vez disto usarem isto, também diz que a vaca está em cio. Como assim? Este sensor que está aqui faz tudo o que este faz e tem o extra da gente saber como é que está a alimentação da vaca. Mas como é que ele sabe que a vaca está em cio? Este sabe pelo certo tipo de movimentos que a vaca faz. Agora, aqui não necessariamente. Não, porque ela também, a atividade dela vai aumentar. A atividade dela aumenta, se a vaca está habituada e come, por exemplo, e depois deita-se, quando ela está em si, ou sabe porque ele vê o movimento. Este é só pupoé. Este aqui é um movimento. Ou não era para trás. É um movimento do pescoço, que a vaca quando está em si também, o pescoço vai mexer mais. Só que a gente associa mais à perna, mas este aqui faz o mesmo e com mais uns extras. Rodrigo, olha uma pergunta. Que eu também, pronto, a minha área é mais a parte das plantas, mas olha uma pergunta. Estes sensores, portanto, quer o pedómetro, quer o colar, eles quando são instalados nos animais, precisam de uma aferição, ou não? Ou seja, para eu saber, através da movimentação ou da não movimentação do número de passos, na aplicação, tu tens que fazer uma aferição prévia em função daquilo que é o hábito do animal, ou isto para colar é o mesmo problema em relação às sondas de água no solo? É exatamente. Porque se a pessoa, por exemplo, há muitos tábuas aqui que usa pedómetros e depois o que é que essas vacas fazem viagens. Às vezes há muitas explorações cá que têm e depois aquilo tem que estar sempre, por exemplo, uma vaca que vai, que elas quando forem a andar, ela tem que relacionar com as vacas todas. Por exemplo, vacas em pastagem, isso é muito mais complexo, porque em pastagem é que vêm ao estábulo, porque elas todos os dias têm viagens diferentes. E ele tem que aferir, ele tem que comparar todas e ver quais que têm picos de ainda superiores. Não sei se está-me a fazer entender. Sim. Portanto, tem que ser, é um valor relativo. Relativo ao dia, porque, por exemplo, aqui nos Açores, que muitos, por exemplo, está a aparecer muito agora, e mesmo em pastagens e tudo, só que isto hoje, o sistema está feito de maneira que tem que ser diário. Por exemplo, as vacas hoje podem ir para uma pastagem ao lado do estábulo e no dia a seguir vão a uma que se calhar tem que andar 20 minutos a pé. Aos 20 minutos, elas todas aumentaram a sua atividade. Ele tem que identificar sempre aquela, depois é que sobrepôs a atividade acima das outras. Mas olha esta dúvida. Portanto, a questão, o podómetro, portanto, é como as braceletes que nós usamos que têm o movimento. E, portanto, a distância, sabendo o comprimento da passada, contamos o número de passos e sabemos o movimento. Através do pescoço, como é que estimas a distância percorrida? Porque é com o agitar do pescoço? É porque hoje está do pescoço para aqui. A gente aqui não quer saber o que é que a vaca andou, a gente quer saber a atividade dela. Não, sim, não interessa tanta distância, mas porque a cabeça, uma vaca quando vai andar, ela vai mexer com a cabeça. Ela quando está em cio, a atividade dela aumenta, ela vai para o pescoço. Mas, por exemplo, quem trabalha muito, as empresas que têm isso, é os israelitas. Quem tem essa tecnologia bem afinada é israelita. Por exemplo, é a Fimil, que é, por exemplo, a Alfa Laval não tem isso, que é uma grande empresa de montagem de estábulos de ordenha, mas não tem, hoje tem este senão, é que eles não têm esse sistema, ou só têm o sistema de identificação. Depois existe, quem tem essa tecnologia muito bem afinada da atividade, tudo, é os israelitas. Os israelitas na parte tecnológica, hoje têm isto, a parte animal, tudo, vem quase tudo de lá. Eu já tenho isso tudo bem estudado. E tu trabalhas com estes equipamentos aí nos Açores. Qual é o equipamento que usas? Digit Animal ou algum desses? Não, eu não entendi o seu professor. Estava a perguntar
concretamente qual é a marca que tu usas de equipamento aí nos Açores, que o Nuno também pode dar o seu feedback, que equipamentos é que usam no concreto. Por exemplo, aqui as duas marcas que existem é a Afimilk, que é israelita, ou uma que é a aquilo também é israelita, que é está-me a faltar agora o nome. Que aquilo tem marcas de brincos também, mas agora não sei, mas já essas duas, que é que têm essa tecnologia da parte do. Alflex. Diga? Alflex. Exatamente, estava-me a faltar o nome. É isso mesmo. E é as duas empresas que têm assim essa parte, mas aquilo é tudo, aquilo a gente vai ver onde é que é feito, é tudo israelita. Portanto, o custo, portanto, isto funciona, tem um módulo de comunicação também, não é? Portanto, tem que ter uma antena que depois comunica com eles. Mas é por rádio também, a comunicação? É na entrada da sala, da Ordonha. Okay. Portanto, vai registando e depois quando passa, transfere os dados. Portanto, os dados, exatamente. Tempo real, não permite em tempo real como uma sonda de água ou uma coisa assim, portanto, é só quando... Em tempo real, o problema é quando elas vão para uma pastagem longe. Pois. Era preciso ter antenas de alta capacidade para conseguir sacar os dados. Sacar os dados. E quanto é que fica uma coleira por animal, por exemplo? Eu acho que isso ronda, não sei de cor, mas deve rondar os 100 euros. Tem 90, 100. 90, 100 euros. 100 euros. Vamos rondar para os 100 euros. Portanto, um valor fixo ou depois tem uma anualidade ou uma... É fixo. Não. Aquilo depois é fixo. Depois aquilo... Depende das empresas. Ok. Tá bem. Mas, Rodrigo, aquilo que temos aqui na granja é só para detectar a vaca e para saber... Pois que é o que eu estou a dizer, se o professor quer da Alfa Laval. A Alfa Laval nunca evoluiu nisto. É o que eu estava a dizer, a ordem que a granja tem a Alfa Laval. Ora, podiam-se ter candidatado para meter umas coleiras dessas lá para a granja. Fica para os meus colegas técnicos que ainda nada com esse assunto. Ainda vai a tempo ou não? Já não vai a tempo. Não sei, olha, a granja é a sala da granja é uma sala muito boa. Só falta mesmo a sala da granja, só falta mesmo isso. Era só ter uns colares desses. A gente tira uma fotografia e manda para eles. Tu conheces o Sérgio, Rodrigo? É que conheço. Então para me reunir com ele já há uns tempos, que eu estava a ver se o apanhava para o vender milho, mas não me calhou. Não me calhou nada. Ele está na granja agora, não? Sérgio? O Sérgio Almeida está à frente da granja já há 5 anos. Não sabia. Desde que o Paulo se reformou. Prontos, e da minha parte, já me prolonguei um bocadinho. Já. Então, solução Dúvidas. é a gente comprar colares aqueles para toda a gente. Para os humanos para a gente saber. Assim sabe a quantidade que a gente tiver, pode regular a alimentação. Muito bem. Portanto, nós tínhamos previsto que agora eu entrava aqui com uma, já estamos aqui no tempo, no limite do tempo. O que eu ia sugerir era o seguinte, portanto, como sabem, estou aqui a fazer um bocado o papel do Pedro, porque o Pedro não entrou, mas é que para a semana, portanto, há mais sessões, não é? E pelo que eu percebi, portanto, as sessões para a semana são as avançadas e, portanto, pronto, teremos tempo para a semana nas sessões portanto, aí por isso também não estava tão preocupado aqui de continuar com a minha apresentação, portanto, temos tempo para falar, depois ainda temos o presencial. E, portanto, eu sugeria aqui fazer um bocado, aqui os professores na sessão, sabem o papel de animador, não é? Temos aqui 5 minutos para queimar, e eu ia pedir ao Nuno, se podias dar aqui um feedback, uma vez que também tem a parte da zootecnia,
E pronto, uma vez que ouvimos aqui muita a parte agora, sobretudo no final destes sensores, qual é a experiência de um utilizador destes equipamentos? Bom, o utilizador não sou próprio, boa tarde, não sou propriamente eu, mas como técnico de serviços oficiais e tenho acompanhado muito a instalação de muitos equipamentos destes, ao abrigo dos PRRs e do PEPAC, que já está em execução no continente, aqui nos Açores ainda estamos a pensar como é que o vamos começar a executar, ainda estamos a queimar o resto do ProRural, ainda estamos a queimar o resto dos fundos do ProRural que já acabou. Portanto, daqui a dias, quando começarmos no PEPAC, já deve estar a acabar. Mas pronto, é tipicamente português. É o Marco que é ainda o gestor ou não? O quê? O gestor dos fundos? Sim. Isto é alguém na direção regional, está mais próximo dos senhores da IT que daqui. Aqui é São Miguel. Portanto, os fundos são geridos pela Direção Regional do Desenvolvimento Rural. Boa tarde, É o diretor, é o Dr. João Reis, sim, senhor. Diretor regional, portanto faz parte da Direção Regional. Durante muitos anos era engenheira Fátima. Neste momento, e um dos exemplos que se falou, e há bocado o professor Ricardo também falou, e o Rodrigo, sobre as empresas de consultadoria, os PRRs têm dado espaço para apoios na área da consultadoria, e o problema é que depois as empresas estabelecidas na área da consultadoria têm muita experiência no apoio a empresas da área de turismo, dos alojamentos locais, e quando se põe empresas desta área e com professores universitários, como deve de ser, mas sem mínima especialização na área agropecuária. E então, no outro dia, estava a ler um projeto de cofinanciamento em que o coitado do gestor que foi apresentar o programa teve ali umas dicas e então enganou-se em fazer upload do documento que depois toda a gente teve acesso, em que, por exemplo, falava do Unifield. E o Unifield e depois estava entre parênteses, é tipo uma panela de pressão gigante onde os agricultores misturam a comida das vacas. Isso estava numa coisa para cofinanciamento. O Unifield é uma panela de pressão gigante onde os agricultores misturam a comida das vacas. E eu disse, ok, isso era daquelas notas que não era para partilhar com ninguém, para o próprio desgraçado poder saber do que é que estava minimamente a falar ou para ter uma ideia. E pronto, e depois lá foram 30 mil euros, com participados 80% ou 26 mil euros, que era com participação do coisa, e os agricultores depois ficam aflitos quando alguém que está na parte de fora, que não tem nada para lhes vender, e que lhes diz assim, mas não te esqueças de uma coisa, vais passar isso para a empresa de consultadoria, não sei como é que vocês negociaram, se depois alguma devolução de verbas ou isso tudo, é porque tu vais ter que declarar no teu IRS que recebeste 30 mil euros para o apoio desta consultadoria e vais ter que pagar IRS disso. O teu contabilista depois pode explicar isso melhor. Voltando à parte técnica do terreno, concordo 99,9% daquilo que o Rodrigo disse, apesar de estar muito focado na parte da produção vegetal. Na parte da pecuária vê-se muita gente a comprar os sensores, as tecnologias todas, exatamente porque há fundos e acaba por ser um bocadinho, e os motivos que levam as pessoas a evoluir, isso é tudo discutível, mas uma certa vaidade, um certo gosto de evolução, e uma coisa que eu havia há muitos anos, quando comecei a minha vida profissional, quando fui mandado com uma experiência em França, a resposta de um agricultor em 96 ou 97 sobre a principal razão que ele estava a investir em robôs de ordenha, na altura em França. Também era uma novidade, havíamos técnicos de várias áreas, aí assistia aquilo e ele disse, pôs a mão em cima do ombro do filho e ele disse, o meu filho não perdeu o interesse nisso. Portanto, a adoção das tecnologias por parte de alguns agricultores, e como o Rodrigo disse muito bem, muitas vezes não tem conhecimento de eletrónica, não tem conhecimento de nenhuma tecnologia destas, nem, coitados, alguns mal usam os telemóveis, mas muitos também já trabalham bem com eles, mas muitos deles é simples razão dos filhos aderirem e manterem um certo gosto pela continuidade. Já se sabe que o filho se calhar não vai ser um agrónomo
um técnico de agronomia, mas hoje em dia cada vez mais as mecatrónicas e coisas assim do género, e são cabeças novas e jovens com outras visões que vêm para a agricultura, muito virados para a eficiência, para a eficácia, para a gestão dos recursos e menos aqueles sacrificados que só faziam aquilo que só não sabiam fazer mais nada. Como disse no princípio, tenho lidado muito agora com as coleiras e com os sensores e com as antenas, que depois ainda deixa muito a desejar, porque realmente depois, em quase todas as nossas tecnologias, como o portátil que está aqui à minha frente, nós depois não utilizamos mais de 50% ou 40% das disponibilidades que essas tecnologias nos dão, e aí é que poderão entrar os consultores. Infelizmente, a minha experiência do setor público diz-me que esses consultores vão ter que ser da área privada. E a área privada, normalmente, o que se move é pela parte técnico-comercial. As vendas hoje em dia, também já passei por lá, as vendas hoje em dia são muito mais técnico-comerciais do que simplesmente o vendedor que conseguia vender a banha da cobra e vendia guarda-chuvas e aos tipos no meio do deserto. Portanto, os vendedores da banha da cobra hoje em dia já não se safam. A venda é muito técnico-comercial. E com a parte das tecnologias vai ter que passar um bocado por aí, porque sem explicar as vantagens e os retornos dos investimentos, os agricultores também não investem. O setor cooperativo podia ser uma forma de contornar a questão da falta dos operadores privados de prestação de serviço. As próprias cooperativas podiam ter uma palavra a dizer neste caso, que ao promover também a existência desses técnicos, aqui em São Miguel já vão 2 ou 3 a caminho dos robôs de ordenha e muitos estão aflitos. O que acontece é que o Rodrigo telefona diretamente para o fornecedor nos Estados Unidos e os WhatsApps e andam ali, um tipo que não percebe nada de eletrónica, muda um fusível, muda um sensor, muda uma coisa qualquer, desde que tenha o hardware à mão. Eles compram as peças, têm as peças suplentes e às 3 da manhã, quando o robô diz que não consegue ordenhar uma vaca, ele telefona a alguns por qualquer parte do mundo e alguém lhe diz onde é que ele tem que mudar e o que é que tem que mudar. Então, a componente técnica de apoio, infelizmente, não vai nascer nos serviços oficiais, que estamos não por mim, pelos meus colegas, estamos a ficar desatualizados. Bem, vou fazendo esse esforço para depois da hora de serviço aderir a essas formações todas, que é para ver se a decalagem não se torna ainda mais evidente. Vamos tentar contrariar um bocado isso. Muito bem. E assim de impreviso é o que me oferece dizer neste momento. Fantástico. Não, fantástico. Fez aí 2 pontos muito interessantes. Esse do efeito que as tecnologias têm na renovação geracional. Que é um Posso tema... fazer uma pergunta? Em relação aos colares e às braçadeiras nas pernas das vacas, na sua opinião, comunga da opinião do Rodrigo? 100%, não há. Os colares são uma evolução muito bem-vinda, porque trazem capacidades acrescidas em relação à tecnologia inicial dos pedómetros. Portanto, muita gente já terá ouvido falar nos pedómetros, e os pedómetros davam muito a questão da agitação e eram conhecidos por pedómetros / detectores de sios. E os colares já não são simples detectores de sios. Infelizmente, e nós acabamos de fechar os olhos a isso, nas candidaturas na área dos equipamentos das tecnologias, alguns vendedores faturam aquilo como colares / detectores de sios e a gente aceita que aquilo seja, porque é uma das rubricas elegíveis para investimento, mas os colares trazem muito mais vantagens, a fiabilidade e um maior leque de informações que consegue permitir ao agricultor, sempre na agricultura de precisão, a tomada de decisões. Aquele alerta que o Rodrigo fez e aquele desafio que nos fez logo no princípio também é bastante pertinente, porque possivelmente, e acrescentando aquilo que ele disse, um distribuidor de ração num posto de alimentação automático condicionado pela identificação do animal, também poderá estar condicionado e até de uma forma muito mais simples pela granometria do tipo de ração. Portanto, em relação com um grão maior ou um grão mais pequeno, se aquilo é uma parte mecânica que na realidade os sensores o que fazem é depois de identificar os animais, vão-lhe atribuir uma determinada dose das duas em uma, que tem um sistema de balanças e de preço, que seria o mais indicado,
ou então se temos um sistema tipo distribuidor de adubo, em que aquilo dá 2 voltas e tem ali uma concavidade que tem um volume que dará 200 gramas de ração e aquilo dá as voltas que forem necessárias, se o volume dos grãos da ração e a densidade dos grãos de ração houver ali uma variação, portanto a precisão daquilo que é atribuído ao animal varia muito. Portanto, há aqui essas questões todas. Portanto, respondendo à sua pergunta, professor Horta Lopes, os colares são um avanço muito grande em relação aos pedófilos, sim senhor. E diga uma coisa, os agricultores apercebem-se destas diferenças e Apercebem-se. E utilizam essa informação ou ainda não? A maior parte deles já está. Porque não, eu conheço aqui alguns, por exemplo, acho que a Quinta dos Açores, aqui na Terceira, tem isso e acho que utilizam, quer dizer, digamos, um meio bastante importante em termos de auxílio à própria gestão, não é? De todo o efetivo. O que acontecia muitas vezes é que eles estão a adquirir esses equipamentos com base em pequenos projetos, em programas de apoio regionais, para além dos PRRs, há uns outros programas que havia uns PROAMAFs com apoios limitados a 3 mil euros, agora há um agro acrescenta que vai até 10 mil, e tem permitido comprar muitos colares, que depois os agricultores também não conseguiam fazer o investimento tudo de uma vez. Claro. Então iam compravam 50 colares de uma vez, depois compravam mais 50 e depois mais 50, e a colocação de antenas, por causa da dispersão das pastagens, no caso dos agricultores que têm explorações mais extensivas, e os das intensivas têm antes próprios veem todas as vantagens, que é a identificação dos animais, as cancelas automáticas e controladas para separar o animal doente, ele vai à máquina de ordenha, mesmo não sendo um robô, ele vai à máquina de ordenha, mas depois detecta que o animal está no cio, ele é separado para ir para uma cancela, depois o veterinário é alertado para ir fazer a inseminação. Estas vantagens já estão começando a ser muito utilizadas, até porque é tal coisa, e não querendo entrar em questões políticas, uma das questões principais e que toda a gente fala é a questão da falta de mão de obra. E a falta de mão de obra não se resolve com a importação de mão de obra não formada, não especializada, porque assim, o leite, e quase sempre aqui falamos da produção de leite, o leite é o produto mais controlado na União Europeia, porque há lobbies contra o leite, contra a produção animal, há os lobbies dos OGMs, há os lobbies dos medicamentos veterinários, dos resíduos, de substâncias que se utilizam nas rações para combater as toxinas e tudo isso. O leite é dos produtos mais controlados na União Europeia, é daquelas coisas que se pode dizer a qualquer ativista anti-leite que garantidamente o leite é um produto controladíssimo. E não é com operadores não qualificados que nós conseguimos manter uma exploração rentável com nível de qualidade exigido por lei, muito bem, exigido pelas empresas que acrescentam aos critérios, aos parâmetros da lei, as empresas das vacas felizes e das vacas contentes e das vacas mais ou menos alegres. Antigamente havia a vaca que ri, elas agora umas riem, outras choram. Portanto, esses parâmetros não se conseguem com pessoas. Aquela simples questão que havia antigamente, que o empregado faltava e o irmão do dono da ordenha ia tirar a ordenha, aquilo corria alguma coisa mal. As pessoas têm que estar habituadas a lidar com os animais a reconhecerem as pessoas, mesmo com a mecanização toda que existe hoje em dia, torna-se difícil. Os contrastadores, os contraste-leiteiros, os membros das cooperativas, quando vão tirar sangues, qualquer alteração destas numa exploração agrícola hoje em dia é motivo para as vacas se agitarem, e as classificações de leite nesses dias sofrem resultados, as células somáticas, os resultados todos são influenciados por isso. Portanto, tudo o que seja estranho numa exploração hoje em dia é grave, e então a questão da mão de obra é muito, muito importante. Ok, muito obrigado. Tenho dito. E muito bem, excelentemente, com grande. A mim fascina-me que essa área das vacas é uma área que eu não domino, mas fascina-me realmente o nível de evolução que houve. Será o top da especialização hoje em dia da nossa agricultura, o topo da especialização. Agora, é discutível, e agora concordamos ou não, é discutível se essa especialização, essa evolução tecnológica e tudo isso vai ao encontro daquilo que seriam os objetivos do setor, mas isso é discutível. Mas, tendo em conta que mão de obra, preços de cereais e rações, o custo elevadíssimo que o fator terra tem, um fator terra hoje em dia, então numa ilha aqui como São Miguel, com a pressão que existe,
entre o número de agricultores, jovens agricultores a entrar no setor, muitas vezes influenciados, porque o Governo Regional tem programas de forte incentivo à entrada de jovens no setor, mas muitas vezes atrás dos prémios, um pai que devia manter uma exploração agrícola, mesmo que fosse para 2 filhos, eles deviam ser incentivados a criar uma sociedade e não cada um deles criar a sua exploração, que vão receber 2 prémios de primeira instalação. Há aqui umas certas nuances que estamos a criar. Uma forte pressão sobre o fator terra em determinadas zonas, que nós chamamos as bacias leiteiras, há aqui 2 ou 3 na ilha de São Miguel, em que é muito difícil arranjar terra. Aparecem jovens que querem fazer diversificação na horticultura e na agricultura biológica e a terra está a um preço incrível que eles não lhes conseguem pôr a mão. Está muito difícil mesmo. Isso é um problema complicadíssimo, essa questão da terra. Para quem está a começar sem nada, é muito difícil mesmo. Obrigado. Há uma grande, aqui, só para acabar, aqui uma grande nuance em relação aos últimos anos é que se nota que os jovens agricultores que nos aparecem nos serviços oficiais hoje em dia vêm armados com uma boa percentagem de terras próprias que são fruto de uma vida de trabalho dos pais. Esses sim começaram sem nada. Os pais quase todos começaram sem nada, com 4 ou 5 vaquinhas, e hoje em dia passam explorações de 70, 80, 90 vacas para os filhos. Pronto, o problema é que às vezes tentam dividir aquilo por 2 e, como já diziam velhos sábios, para além do conhecimento, nada se multiplica quando se divide. Portanto, o conhecimento, quando se divide, multiplica-se. Tudo o resto, quando se divide, não se multiplica. Portanto, dividir explorações pequenas e médias. E depois é tal coisa, que o Rodrigo também falou muito bem disso, que é, depois todos querem o seu trator, e todos querem a sua máquina de ordenha, e todos querem o seu semeador, e se a gente for ver pelos raços da União Europeia, nós temos uma área, quantidade de tratores e de potência instalada de tração nas nossas explorações que por hectare é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Tá. Todos os agricultores que vêm hoje Eu queria fazer uma pergunta só, agora que estou com a palavra, sobre a formação online no dia 29. A formação presencial vai ser no dia 29 de... abril. Eu imprimi aqui umas coisas que temos workshop em São Miguel de 14 a 21, das 14 horas às 21 horas, do dia 29 de maio. De 29 de maio. O resto é tudo de abril. Ok, é 29 de maio. Ok. Vai ser presencial. O presencial é 29 de maio. Ok. Não, quem estava aí tinha posto o outro pé de 29 de abril e eu disse, então como é que há aqui uma online a 29 de abril e outra a 29 de... Mas o presencial é 29 de maio, está bem. Também há 29 de abril online. 29 de abril é online. A 29 de maio é o presencial, sim. Pedro estava a dizer que tinha uma sobreposição no mesmo dia, tinhas presencial e online. Pois parecia, mas afinal não era abril e outra em maio. Agora parece-me aqui é uma questão, deixa cá ver se 29 de maio não vai me bater com as festas do Santo Cristo. É que quem organizou isso deve ter pensado que isto não pode bater nas São Joaninhas, mas se calhar vai bater no Santo Cristo. Santo Cristo. Mas foi propositado, não bater nas São Joaninas, foi propositado, claro. Sim, essa parte é perceber. Não, mas valia, e então fazíamos a presencial aí na terceira. Isso é que era. Não, por acaso vai bater que eu não vou estar presente nessa altura, por causa de bater nas São Joaninas. Acho que é Graciosa, não é? Espanhol. Corvo e Flores. É para o Corvo e para as Flores. Corvo, exato. É para o Corvo e para as Flores, nas São Joaninhas, Sr. Professor. Vocês vão desfilar para lá, também há festas lá. Eles também não devem ser muitos, mas facilmente vêm eles do Corvo e das Flores aí. Se calhar, é uma boa ideia. Está a dar uma excelente ideia, se calhar. Essa é que era. Vai tudo para as São Joaninas. Muito bem. Então, um feriado para todos, da minha parte. Igualmente. Penso que temos a sessão concluída por agora, não é? Sim. Muito bem. Obrigado mais uma vez a todos. Obrigado a quem participou. Não sei se querem aproveitar mais alguém a colocar alguma questão, alguma sugestão, alguma dúvida. Está tudo já no modo feriado. Já está tudo no modo feriado, exatamente. Bom feriado a todos. Obrigado. Bom feriado. E segunda-feira, novamente. Ok. Bom feriado, então. Obrigado pela palestra.